Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o professor Marcos Ebrard, professor da PUC e também advogado. Hoje discutiremos o reconhecimento fotográfico que levou à prisão do músico Justino. Inicialmente, é bom que se diga que, para se decretar a prisão de alguém, há necessidade de dois requisitos fundamentais. Os denominados fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O periculum libertatis é informado por aqueles casos em que a lei autoriza a prisão preventiva, que é a garantia da ordem pública, segundo o legislador, a garantia da conveniência, a conveniência da instrução penal ou a garantia da aplicação da lei penal. Então, os casos, ou da ordem econômica, esses casos representam o denominado periculum libertatis. O outro requisito importante diz respeito ao fumus comissi delicti, isto é, a necessidade de que haja indícios suficientes, fortes, da autoria e também que o fato se revista de características de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. O próprio artigo 311 do Código de Processo Penal, 312 realmente, determina expressamente a necessidade de prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria. Então, sem uma prova consistente no que tange a autoria ou participação, não há como se decretar a prisão de alguém. Já se afirmou que não ser o indício uma prova menor, mas ela é verificável. Então, através de um indício, se pode verificar a existência de uma prova contundente, uma prova consistente. Mas o indício é idôneo para certificar a existência de um fato delituoso, um fato histórico, para reconstruir este fato. Mas, quando estiverem presentes outras provas, excludentes de uma diversa reconstrução do fato. Então, nós podemos reconstruir o fato de diversas maneiras, inclusive através de indícios, mas é necessário que esse indício seja coerente e venha demonstrado por outras provas. Então, por isso que parte da doutrina entende que não é necessário um indício único. Um indício, ele não seria suficiente, ele seria insuficiente como indício suficiente. Claro que podemos ter um indício, mas só um indício, ele não é suficiente para determinar a prisão de alguém, para determinar o recebimento da denúncia, e menos ainda para a condenação. Este é um ponto importante. O outro diz respeito ao reconhecimento por fotografia, que não há uma previsão legal desse reconhecimento por fotografia no nosso Código de Processo Penal. Nós temos no Código de Processo Penal o reconhecimento de pessoas ou coisas, lá no artigo 226 do Código de Processo Penal. Então, quando se for efetuar o reconhecimento da pessoa, quando a vítima for reconhecer o autor do crime, ou quando a testemunha for fazer um reconhecimento, o legislador, o Código de Processo Penal, estabeleceu uma série de requisitos para que esse reconhecimento seja válido. A pessoa tem que fazer, antes do reconhecimento, fazer uma prévia descrição daquela pessoa que vai ser reconhecida, antes de olhar para a pessoa que está sendo reconhecida. Essa descrição ela não pode ser feita depois de olhar para a pessoa que vai ser reconhecida, mas sim anteriormente. Também a pessoa cujo reconhecimento se pretende deve ser colocada ao lado de outras pessoas que guardem semelhança física, semelhança
de cor, de raça, etc., justamente para que esse reconhecimento seja fiável, seja confiável. Então, mas esses são requisitos para o reconhecimento da pessoa. No caso do reconhecimento por fotografia, nós não temos uma previsão legal para isso, embora os tribunais reconheçam como válido o reconhecimento por fotografia. O problema é que essas fotografias, via de regra, estão nesses álbuns das delegacias de polícia, e não se sabe se essas fotografias são recentes, de quando são, como foi feito esse apontamento de que determinada pessoa que consta, cuja fotografia está no álbum da autoridade policial, ela é ou se assemelha à pessoa que participou do crime. Nós temos na literatura brasileira e também na literatura estrangeira vários casos de reconhecimentos indevidos, de reconhecimentos ilegais. Inclusive, nos Estados Unidos, de pessoas que, através do DNA, depois de terem sido falsamente reconhecidas, através do exame do DNA, elas foram inocentadas. Então, há todo um cuidado, tanto para o reconhecimento pessoal, esse previsto no Código de Processo Penal, quanto o reconhecimento por fotografia. Né? Então, neste caso, se foi só esse reconhecimento por fotografia que levou à prisão do músico, realmente é um indício muito frágil, que poderia eventualmente servir para desencadear uma investigação, uma busca de outras provas, mas se decretar a prisão somente com um reconhecimento fotográfico que não está previsto em lei, e também não se sabe como que essa fotografia, já que o réu é primário de bons antecedentes, foi parar no álbum fotográfico da autoridade policial. Então, eu queria ouvir o professor Marcos, mais especificamente sobre esse episódio que envolveu o músico, que acabou sendo solto posteriormente, né? E há todo um componente aí a mais que está pesando em face da cor, né, do músico, que também vem sendo questionada e vem sendo debatida, né? Essa questão toda que envolve atualmente esse problema nos Estados Unidos e também no Brasil. Professor Nereu, satisfação dividir o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate contigo. Satisfação também em relação aos nossos ouvintes, que cada vez mais nos acompanham, tanto pelo Instagram do Conecta, como também pelo Conecta Podcast, pelo Spotify e pelo YouTube. E sobre este caso, a palavra destacada pelo juiz, o juiz plantonista, lá no Rio de Janeiro, que decidiu esse caso, o doutor André Luiz Nicoliti, a palavra correta é perplexidade. Mas essa palavra também, ela com certeza não vai conseguir alcançar tudo que a gente está sentindo em relação a esse caso. O fato é que o caso traz pelo menos duas discussões, traz dois temas em discussão. Primeiro, o tema do reconhecimento fotográfico. Depois, o tema da prisão preventiva. E, é claro, a imbricação do reconhecimento fotográfico como um elemento a poder embasar do ponto de vista probatório a prisão preventiva. Bom, primeiro do ponto de vista do reconhecimento fotográfico, muito embora os tribunais superiores e também os tribunais regionais e os tribunais estaduais entendam e compreendam, assim como também a doutrina, pelo menos majoritariamente, entende que o reconhecimento fotográfico pode ser uma prova apta a formar um juízo condenatório, não se tem dúvida que na mesma doutrina e também em relação ao que os tribunais superiores fazem do Instituto do Reconhecimento Fotográfico, jamais se entendeu que o reconhecimento fotográfico por si só pudesse levar à condenação. Primeiro ponto a ser discutido é este. Segundo ponto, o reconhecimento fotográfico, muito embora não possua um regramento próprio do processo penal, evidentemente que, no meu entendimento, ele deve, sim, seguir as formalidades lá do artigo 226 do Código de Processo Penal, naquilo que for possível. Quando o vazio probatório em relação ao reconhecimento fotográfico, o meu entendimento, que está inclusive aqui no meu livro, Provas no Processo Penal, segunda edição,
pela Livraria do Advogado, folha 196, é que o reconhecimento fotográfico ele não tem qualquer conteúdo probatório. Ele poderia servir para dar início, para dar o pontapé de instauração de um inquérito policial, mas jamais poderia servir a uma condenação e jamais poderia servir nem sequer ao oferecimento de uma denúncia, muito menos para um decreto em relação à medida extrema como é a prisão preventiva. Mas não é só. Observe a existência de um projeto de lei, o PL número 7213 de 2004, que propõe alteração do Código de Processo Penal em relação ao artigo 226 para disciplinar o reconhecimento de pessoas na forma como reconhecimento por fotografia. E observe que o parágrafo 4º do 226 ficaria com a seguinte redação. O reconhecimento por fotografia não será, por si só, elemento de prova capaz de ensejar a condenação criminal. Muito embora aqui haja uma complexidade ao redor dessa redação, trabalhando aqui como elemento de prova, mas, enfim, aqui já é uma outra discussão. Observe que o próprio legislador, na ideia de um projeto, ele já está trazendo o reconhecimento como um vazio, principalmente em relação à prisão preventiva. Já em relação ao assunto da preventiva, o que nós podemos trazer aqui é o seguinte: o doutor Nicoliti destaca no seu despacho, na sua decisão, na decisão que está soltando o Justino está acabando soltando essa pessoa, ele acaba destacando que a prisão preventiva ela sofreu nos últimos tempos. Ele está falando do pacote anticrime, ele também está falando lá de 2011 em relação às mudanças em relação aos cautelares, mas principalmente em relação ao pacote anticrime, ele está falando que ela sofreu ajustes, e esses ajustes são necessários justamente para evitar esses erros, que foi o que aconteceu no caso do Justino. E um desses ajustes, um desses requisitos é a contemporaneidade. Nós temos aqui um caso absurdo, porque temos uma prisão decretada no ano de 2017 e cumprida no ano de 2020. E mais do que isso, um fato que também traz a perplexidade, voltando aqui um pouquinho lá no reconhecimento, é que o reconhecimento fotográfico, como se deu no caso e como se dá normalmente, se dá por reconhecimento em álbum de fotografia na delegacia de polícia. E o álbum de fotografia, historicamente, na delegacia de polícia, é formado por suspeitos. Ou seja, algumas pessoas que já tiveram algum envolvimento em algum fato e já tiveram investigações anteriores. A pergunta que faz o juiz André Nicoliti, e fazendo essa pergunta, ele conduz a revogação óbvia dessa prisão preventiva, e não é só em relação a esse caso, o caso do Justino é um só, que representa outros tantos casos no Brasil. A pergunta que o juiz faz é: como é que um jovem que tem profissão, que tem endereço fixo, que jamais teve um envolvimento numa ocorrência policial, foi parar no álbum de delegacia de reconhecimento de suspeitos? Essa é a pergunta que fica, professor Nereu. Então, essa é a minha contribuição. Desculpa aqui a minha empolgação, mas que realmente esse tema ele traz essa chama em nós que somos advogados e professores e discutimos o processo penal, que nos traz grande inconformidade com outras tantas centenas de pessoas que estão nesse momento encarceradas pela mesma situação fática e probatória do Justino. Por isso que o legislador, não exatamente por este fato, mas por fatos semelhantes ou talvez de maior gravidade, tem agora, no denominado pacote anticrime, disciplinado que a cada 90 dias o juiz ou os tribunais onde se encontrar o processo devam rever a necessidade de se continuar, de se manter alguém preso ou não, ou seja, a revisão periódica da prisão preventiva. E também o legislador estipulou que antes o Supremo Tribunal Federal vinha reconhecendo, o legislador estipulou expressamente que, para se decretar a prisão, se deve decretar por fatos novos, né? Fatos novos, fatos concretos, fatos contemporâneos. Evidentemente que nós sabemos que muitas vezes é decretada a prisão num determinado momento e o mandado é cumprido, só se pode cumprir esse mandado anos depois, né? Mas por isso que agora se exige que se renove esta prisão, realmente se renove.
E esses indícios para se decretar se renove a prisão, não se renove, essa decisão que decretou a prisão, se verifique se ela ainda persiste ou não. Depois de vários anos, com um reconhecimento e por fotografia, num álbum de fotografias de uma delegacia de polícia, que não se sabe se o suspeito, a pessoa que foi presa, estava sozinho, estava acompanhado de advogado, não se sabe, né? Não é um indício suficiente, né? O que é um indício suficiente? Aquele indício grave, um indício sério, realmente grave e sério, e um indício que leve à demonstração probatória. Não é qualquer indício olhar e apontar para um álbum de fotografias aí se é parecido com aquele que praticou o crime. Nós temos um outro caso aqui do Rio Grande do Sul, bem emblemático, onde a pessoa compareceu 3 vezes na delegacia de polícia para fazer o reconhecimento no álbum. Na primeira vez, ela não encontrou ninguém naquele álbum de fotografia, ninguém semelhante. Na segunda vez que ela compareceu, também não encontrou. Na terceira vez, na véspera de Natal, talvez até por cansada pela terceira vez de comparecer, ela acabou reconhecendo. E com base nesse reconhecimento, a pessoa foi condenada e está ainda cumprindo pena em face desse reconhecimento. Na terceira vez que a pessoa compareceu na delegacia. Vejam que para se condenar alguém é necessário uma prova consistente, subsistente. Também para se decretar a prisão, já que é uma prisão processual, mas tem praticamente os mesmos efeitos de uma prisão de condenação, também a prova deve ser séria, os indícios devem ser graves, sérios, para relevar justamente, para propiciar essa base para o juiz decretar a prisão. Estamos no 20º episódio do Conecta Podcast. Lembrando que 2 vezes por semana nós temos o Conecta Gaps, que são episódios bem curtos e que tratam temas urgentes do processo penal contemporâneo. No 21º episódio do Conecta, na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós estaremos discutindo temas relacionados aos recursos no Tribunal do Júri, mais especificamente em relação ao recurso de apelação por parte da acusação para aqueles casos em que, absolvido pelo quesito genérico, o Ministério Público recorre noticiando uma prova que é distoante do conteúdo dos autos, ou seja, uma prova manifestamente contrária ao conteúdo dos autos. Você está no Conecta Podcast. Boa semana a todos e até a próxima quarta-feira, às 18 horas, com Marcos Eberhardt e Nereu Giacomoli.